Olá pessoal, vou desenvolver com vocês aqui um pré-amplificador, a plaquinha de um pré-amplificador para microfone de letrito para ser conectado no computador. É um projetinho simples, mas muito interessante para quem está fazendo a primeira montagem. Então eu resolvi começar por um projeto mais simples, que não envolve muitos componentes, né? E são componentes simples de encontrar no mercado. Praticamente toda cidade de maior porte deve ter esses componentes. Pode ser até reaproveitado aí de equipamentos velhos que já estão danificados. Dá para aproveitar os componentes para fazer essa montagem aí. É um amplificadorzinho baseado no DC549, que é um transistor de baixo ruído e com um bom ganho, né? Ganho relativamente alto. Então é um projeto ideal para quem está começando, tá bom? O circuito eletrônico eu retirei do Newton C. Braga, no site dele. Ele tem vários projetos que eram publicados nas diversas revistas de eletrônica da década de 70, 80, 90, né? Aqui no Brasil, como a Saber Eletrônica, a própria revistinha Divirta-se com a Eletrônica, que existia na época. Quem acompanhava essas revistas lembra muito bem dos artigos do Newton C. Braga. E ele resgatou esse pré-amplificadorzinho. Eu acho que ele continua bem atual, né? Esses componentes são fáceis de encontrar no mercado. É um projetinho simples, apesar de simples ele é muito bom, é uma qualidade boa. Vou fazer o desenho da placa aqui para quem quiser confeccionar em casa, né? Um percloreto, uma plaquinha de fenolite ou de fibra. E também vou deixar disponível para quem quiser pegar a placa pronta para fazer a montagem. A gente vai produzir um lote de placas e deixar disponível para venda, provavelmente no Mercado Livre, e a um baixo custo, de modo que você não tem um custo elevado para produzir essa plaquinha, tá? Vamos começar aqui então com os componentes principais aqui, que são o transistor, né? Eu tenho algumas bibliotecas aqui no Sprint Layout, mas eu preferi remover essas bibliotecas e mostrar desde a criação do componente ali, igual o transistor, por exemplo. Aqui no lado esquerdo da área de trabalho, eu tenho aqui um componente transistor. Eu vou mostrar para vocês como é que eu desenho esse transistor, crio esse componente e incorporo ele à minha biblioteca, tá? Eu já criei uma biblioteca protoplacas num vídeo anterior. Eu mostrei como configurar o caminho para a biblioteca de macros, né? A pasta de macros, como criar uma biblioteca nova dentro dessa pasta de macros e como inserir o componente na biblioteca. Agora eu vou mostrar como construir esse componente aqui. É bem simples, é uma das partes mais interessantes do Sprint Layout, é justamente a facilidade com que a gente constrói componentes já dentro do próprio projeto da placa mesmo. Você cria um componente na placa e transforma esse componente em um componente da biblioteca. Vamos começar então, para não ficar muito longo esse vídeo aqui. Bom, eu vou mostrar primeiramente aqui como construir esse componente aqui. Eu vou inicialmente colocar os meus pads, né, distanciados mais ou menos de acordo com esse aqui. Não vai ficar igualzinho, mas vai ficar bem parecido. Eu vou procurar manter uma distância que me interessa aqui. Por exemplo, para as ilhas do terminal, eu vou usar essas ilhas, o componente pad, né? Antes de começar, eu vou ajustar a minha grade aqui. Essa grade aqui, ela me permite colocar uma determinada posição. Veja que o componente, quando eu posiciono, ele pula de uma determinada distância até outra, né? Essa distância é dada por essa grade aqui, ó. A cada 2,54 milímetros é o posicionamento de um objeto, né? Essa distância 2,54 é um padrão muito usado na indústria eletrônica, aquela distância dos componentes de circuito integrado entre uma perninha e outra daquele circuito integrado comum, né? Corresponde a 1/10 de polegada.
Então é uma medida muito usada em eletrônica. Eu vou colocar um pouquinho menor aqui, ó. Esse aqui são metades, a cada modificação aqui são metades do anterior, né? Eu vou colocar com essa medida aqui, ó, 03175, né? A grade sumiu, mas se você ampliar aqui a imagem, você vai conseguir visualizar a grade ainda. E vou inserir meu pad, ou seja, a ilha. Vou colocar 3 ilhas. O Sprint Layout me dá essas linhas para posicionar um objeto mais facilmente com relação a algum outro de referência, né? Para ter um alinhamento. Eu coloquei aqui e vou adicionar meu outro terceiro pad, ou terceira ilha, nessa posição aqui, certo? Bom, depois do posicionamento das 3 ilhas, eu vou selecionar elas e eu posso alterar nas propriedades. As propriedades, a caixa de propriedades está aqui, ó. Eu clico nesse íconezinho, vai me abrir a caixa de propriedades. Ele está selecionado 3 pads ou 3 ilhas. O diâmetro da ilha está com 1.8, tá bom o diâmetro, um diâmetro razoavelmente bom. O furo 06 ele é suficiente para esse circuito, para esses terminais desse transistor, né? Desse encapsulamento, igual o BC549. Eu prefiro trabalhar com um pouquinho maior, 0,7 ou 0,8 milímetros, tá? Eu vou deixar com 0,8 milímetros. Isso pode ser alterado também na sua placa. Você pode alterar individualmente ou depois no desenvolvimento de uma placa, né? Mas na hora da criação do componente é bom deixar um pouco maior esses pads e esses furos, tá? Principalmente se forem placas de furo metalizado, né? É bom deixar sempre um espaçamento maior um pouco. Então eu vou deixar com 0,8, né? Todos eles. O diâmetro 1.8 está excelente. O diâmetro da ilha, ele para placas de uma face, o recomendável é que fique no mínimo 0,6 milímetro maior do que o diâmetro do furo. Então para um furo de 0,8, 0,6 teria que ser 1.4 no mínimo o diâmetro da ilha. 1.8 já é excelente, né? Em algum vídeo posterior eu vou fazer um comentário sobre esses detalhes de tamanhos, de largura de trilhas, distanciamento entre uma trilha e outra, né, que seria isolamento entre cobres, né, e algumas outras dicas de layout. Então, como não é interessante para o Sprint Layout, agora eu vou deixar para futuramente a gente fazer isso aí, tá? Bom, só um detalhe: existem camadas na placa, né? São as camadas dela. Ela tem 2 faces, basicamente, nesse layout que estou fazendo. E aqui embaixo, nesse ponto, nós temos aqui as camadas do desenho da placa. Essa camada C1, ela se refere à camada de cobre do lado de cima da placa, do lado onde ficam os componentes. E a C2 é cobre do lado de baixo, o lado onde vai a solda. A camada S1 é a camada de silk, por isso S, né? S1 do lado superior, do lado dos componentes, ou seja, serigrafia do lado dos componentes. E o S2 é a serigrafia do lado inferior. Alguns componentes, às vezes, em algumas placas, são colocados por baixo. Somente se você quer colocar um componente SMD, você pode ter alguma serigrafia do lado de baixo, né? Normalmente, placa simples, a serigrafia é só no lado superior, onde estão os componentes, do lado de cima. A camada O é a camada onde você vai desenhar a parte mecânica da sua placa, alguns cortes e as bordas da placa, né? Então ela seria basicamente uma camada mecânica, né? Para marcação de cortes, né, que tem que ser feito na placa, furação, que são feitas placas dupla face, furações que são feitas depois da metalização, algumas coisas assim pode ser acrescentado nessa placa aí, nessa camada aí. Algum texto também, né, de interesse para
uma placa, você pode acrescentar em qualquer camada, mas seria interessante colocar nessa camada para não misturar com as outras camadas. Bom, feita a colocação aí, se eu reparar pela cor aqui, os meus pads eles não estão na camada de cobre, eles estão na camada de legenda superior. Bom, eu posso passar esses componentes, aliás, essas ilhas, para a camada de cobre do lado inferior, que é que me interessa. Ao fazer isso, né, eu selecionei as que eu quero, cliquei com o botão direito, Set to Layer, aí eu indico qual camada eu quero. Se eu indicar C1, ele vai passar para a camada 1 e vai ficar os componentes da camada na mesma cor, C1. Então, pela cor você reconhece em qual camada está cada objeto na tela. Vou voltar para a camada C2, a cobre inferior, e está lá. Já podemos ver que está com a mesma cor. Esses componentes também, como são ilhas, elas podem ser ilhas para placas dupla face. Eu posso ativar isso clicando em True Pad, né? Se eu fizer isso, ele vai pegar a cor diferente, que corresponde para indicar que esse pad existe nas duas camadas, tanto a superior quanto a inferior, tá? Por enquanto não me interessa isso, eu vou deixar ela sem ser True Pad. Bom, posicionado aqui, basta eu ir agora para a camada S1, onde eu vou colocar o desenho do meu transistorzinho, né? Eu vou desenhar um círculo no tamanho que eu quero, certo? Esse tamanho é relativamente bom, e vou editar esse círculo aqui. Olha só como é fácil criar um componente. Muito prático esse software, eu adorei ele, que é muito simples, é um software leve, qualquer computador vai rodar ele tranquilamente. Aí, e fiz uma linha, um track, né? Uma linha em vermelho está na camada da serigrafia. Bom, o componente não está muito bem posicionado. Eu, com a tecla Shift, eu selecionei os dois e vou tentar ajustar aqui ele da melhor forma para se encaixar bem com o desenho. Ó, uma dica que já vou deixar clara é o seguinte: evite de colocar desenho por sobre as ilhas dos componentes. Aqui está um pouco sobre a ilha, porque em placas dupla face, essa legenda aqui, se ficar em cima de uma ilha, na hora que for impresso a legenda na placa pronta, ela vai estar tampando a ilha de cima, né? Alguns componentes eles são soldados em cima, o componente vai por baixo da placa, eles são soldados em cima, e se tiver dessa forma, a legenda vai tampar a ilha, né? Então tá aí uma dica aí. Igual esse componente aqui já tem essa legenda sobre a ilha ali, né? Se fosse dupla face, né? Bom, outra coisa, quando eu fiz o desenho, eu tive o cuidado de selecionar aqui em vermelho, está definida a espessura da trilha 0,3, né? Esse é o recomendável mínimo para esses componentes. Trilhas mais finas, elas podem não aparecer muito bem nas legendas, né? Então procurem sempre utilizar no mínimo trilha 0,3. Para componentes maiores, usa 0,4 ou 0,35, no máximo 0,50, né? E para os textos também procure usar letras maiores um pouco. Igual aqui está com 1.3, procure usar 1.5, né? Bold mais grossa, né? Para ter uma visualização melhor. A gente que faz placas aqui constantemente recebendo, a maioria das legendas nós temos que fazer uma modificação na espessura das trilhas, das linhas, porque senão elas não são impressas, tá? Aí a qualidade fica muito ruimzinha, fica muito falhada. Então eu recomendo usar pelo menos 0,3 mm, tá? Esse é um limite
bom para dar uma visualização boa nas placas e ter uma impressão boa, tá? Bom, agora que está pronto o nosso componente aqui, eu vou agrupar, eu vou selecionar todos os objetos que pertencem ao componente, clico com o botão direito e seleciono o componente, né? Ele vai me perguntar se eu quero criar um componente desses elementos que foram selecionados. Dou um OK. Tá aí, o componente está sendo criado. Eu posso colocar um identificador nele. Como é transistor, o padrão é usar a letra Q. Eu vou deixar um Qzinho só. A altura, como eu falei, eu vou colocar 1.5. Esse Q pode ser visível ou não. Eu posso deixar ele invisível. Eu vou deixar visível. O valor não interessa colocar agora, porque quando eu usar o componente eu vou escolher se é um BC549, BC238, né? E assim por diante. Então, deixar ele sem nada, dar um OK, está criado aqui. Se eu tentar selecionar uma parte do componente, ele vai mostrar a seleção de tudo. Eu posso selecionar em isolado no texto, porque eu posso mover ele para qualquer posicionamento, né? Bom, eu criei esse componente, mas ele está só na minha placa. Aqui por enquanto é a minha área de trabalho, é só a minha placa. O que eu vou fazer agora é adicionar esse componente à minha biblioteca. Então eu tenho aqui no canto direito, como eu comentei no vídeo anterior, canto superior direito tem o ícone da biblioteca. Eu cliquei nele, ou então eu posso clicar em Options e aqui eu tenho o painel de macros, né, que seria a biblioteca. Painel de propriedades, eu posso selecionar aqui também, certo? Vou deixar aqui sem as propriedades e aqui nas macros eu venho aqui em protoplacas, eu vou selecionar esse componente, né? E vou adicionar nessa biblioteca protoplacas. Aqui no íconezinho aqui eu seleciono salvar como componente. Ele vai lá em protoplacas e eu vou escolher o nome dele. Transistor com encapsulamento TO90. Prontinho, foi adicionado à minha biblioteca. Agora eu tenho esse componente na biblioteca, né? Vamos tirar esse daqui. Então está minha área de trabalho livre. Se eu quiser o componente, eu clico lá e arrasto ele. Aqui já vai estar com o ID, eu só acrescento o número e especificação BC549, ok? Tá lá meu componente. Se eu quiser deixar a especificação visível, tá lá. Posso mover ele para onde quiser, tá bom? Depois eu posso editar ele também aí. Se eu quiser aumentar os pads um pouco mais, diminuir, pode ser feita essa edição, certo? Vamos apagar esse componente aqui e vamos começar então a plaquinha. Eu vou dividir o vídeo em uma sequência de vídeos. Então nessa primeira parte eu queria mostrar para vocês como criar esse componente aí, tá? Eu vou também mostrar aqui como carregar, definir o tamanho da placa e como carregar a imagem da minha plaquinha, que já estava disponível lá no site do Newton Sebraga. Tá aí, eu tenho o meu esquema, eu tenho um desenho das legendas aqui e tenho o desenho das trilhas aqui. Esse desenho das trilhas ele é um desenho antigo, né? Eu vou fazer ele de acordo com o que é mais fácil para mim desenhar no Sprint Layout. Ele vai servir como base, mas não vai ficar igualzinho, porque eu quero dar uma melhorada no desenho, né? Mas ele vai servir de base para a gente fazer essa plaquinha nossa aí, tá bom? Então vamos lá. No menu File, eu vou clicar em Novo e aqui eu vou entrar o tamanho que eu quero para minha placa. Essa placa, por exemplo, com 9 centímetros seria 90 milímetros por 50 milímetros, né? Eu posso aplicar um nome para minha placa, né? Vou colocar pré-amplificador, pré-amp para PC, né? Transistorizado, PC trans, ok?
Aí ele já dimensionou para mim. Eu coloquei um pouquinho diferente do tamanho da placa original, porque depois eu vou mostrar um detalhe de como eu posso alterar esse tamanho, né? Então, por enquanto vamos deixar esse tamanho aí, certo? Nesse íconezinho aqui, o mais à direita, clicando nele vai me abrir essa janelinha. Eu vou ter aqui a opção carregar bitmap. Clicando nele, eu vou escolher a minha pasta onde está esse aqui. Já estava pré-configurado aqui, né? Por isso que abriu corretamente, mas você escolhe onde está a sua imagem e carrega ela. Eu vou carregar a imagem de trilhas aqui dentro. Veja que ela está com um tamanho diferente, né? Essa trilha. Eu vou aumentando a resolução dela. O programa já corrige o tamanho para o tamanho que eu quero fazer a placa, né? Então eu vou deixar aqui. No próximo vídeo eu vou fazer o tamanho certinho da placa, com esses detalhes. Agora eu quero só mostrar como eu estou carregando isso aí. Eu posso deslocar a placa no X offset e no Y offset, por exemplo, de 20 décimos de milímetro ou de 20 milímetros, né? Podemos ver aqui que ela está deslocada de 20 milímetros na direção X. Se eu quiser na direção Y 10 milímetros, esse valor aqui é em décimo de milímetro, certo? Então 10 significa 1 milímetro, desloquei 1 milímetro, 100 deu 10 milímetros, então 50 desceu para 40, certo? Então tem esses posicionamentos que eu posso fazer aqui. Vou deixar em 0. E também vou carregar aqui para o lado top, que é o lado dos componentes. Esse aqui é o lado da solda, né? Carreguei aqui. Vou dar um OK aqui e mudar a minha camada para S1. Na camada S1, né? Sumiu a imagem que está na camada 2. Na camada S1 eu fiz isso para que a gente veja na hora que carregar aqui. Eu vou colocar as legendas, né? Essas legendas aqui, no original do Newton C. Braga, ela está com as trilhas também. Então, ela não vai me atrapalhar, mas eu não quis retirar, que teria que ser feito um trabalho em cima da imagem, né? Eu mantive ela aqui, mas o que vai me interessar aqui são as legendas. Da mesma forma, eu posso configurar aqui a minha plaquinha 125 dpi, por exemplo. Mesma coisa, posso fazer o deslocamento aqui, né, da minha plaquinha para posicionar em alguma posição correta, né. Aqui também está com 125, né, deixei com 125, então tá aí as duas, né. Agora eu tenho o lado das trilhas e o lado dos componentes, certo? Agora basta a gente fazer a colocação dos componentes de acordo com a imagem que a gente tem aqui. Eu vou deixar para o próximo vídeo, porque esse vídeo já está bastante longo e tem muitos detalhes ainda a ser visto na colocação desses componentes para fazer as trilhas, né? Então no próximo vídeo a gente vê como fazer essa plaquinha aí, tá bom? Até logo, pessoal.